Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É com muita alegria que eu vim dar novamente essa aula de escola dominical, o convite do professor Lucas. Nós montamos uma escala, né? Eu, Rômulo, Lucas e César. E nesse domingo maravilhoso eu que vou dar aula para nós. Então, que Deus fale poderosamente ao seu coração se você está assistindo ao vivo essa aula no domingo de manhã, ou se você está assistindo posteriormente no nosso canal do YouTube, né? E aí nesse canal do YouTube mesmo você pode conferir, nós temos a playlist com todas as aulas de escola dominical, desde os sermões e iremos até os discursos, passando pelas parábolas, que é onde nós estamos agora, beleza? Então, que o Senhor fale poderosamente o seu coração através da parábola hoje, certo? Eu acredito que hoje a apresentação vai ser mais rápida do que foi a minha última aula, e nós seremos um pouco mais diretos nessa, beleza? Hoje nós estamos no conjunto de parábolas de número 12, o 12º conjunto de parábolas, como vocês podem ver aqui, ó, conjunto 27. E hoje nós vamos estudar o trecho de Lucas, capítulo 17, dos versículos 1 ao 10. É um texto conhecido, bem conhecido de todos, e nós vamos estudar juntos esse texto, beleza? Então pega a sua Bíblia, abre aí em Lucas, capítulo 17, 1 a 10, para você ficar por dentro, para você ficar inteirado. E sem mais delongas, vamos começar. Vou começar lendo o texto para nós nos inteirarmos. Marcos, capítulo 17, versículos 1 ao 10. Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: Estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé, ó a iluminação melhorando. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Essa é a primeira parte que nós vamos estudar. A segunda parte do texto de hoje é dos versículos 7 ao 10, em que Jesus conta a parábola propriamente dita. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: Vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: Prepare-me a ceia, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo? Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos, quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém. Então, explicando novamente esse trecho, a perícope que nós vamos estudar, é do versículo 1 ao 10. E nós vamos dividir ela entre 1 e 6 e depois 7 e 10 para ficar mais fácil o nosso entendimento. Eu tentei estudar corretamente a estrutura da parábola, só que eu tive certa dificuldade, então eu tive que ajuntar alguns trechos e pesquisar de diversas fontes. E algumas coisas que nós podemos entender dessa estrutura é o seguinte: quando ele faz a pergunta, qual dentre vós, falando especificamente da parábola, qual dentre vós, e ele usa de uma situação óbvia, as possíveis respostas para a pergunta dele seriam todos nós ou nenhum de nós.
Então, para a gente matar de vez, para a gente matar logo no começo essa questão, é interessante vocês irem lá, no versículo 9. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Ou seja, o Senhor tem que agradecer ao servo porque ele fez o que foi ordenado? Tem que agradecer ao seu escravo? Não tem, é óbvio que não. Então, quando ele faz essa pergunta, qual dentre vós, é uma pergunta quase que retórica, em que as possíveis respostas seriam todos nós ou nenhum de nós. É algo óbvio. Eles pensariam nessa parábola, eles pensariam que, bom, você está falando de algo óbvio. Todos nós faríamos isso, ou nenhum de nós faríamos isso. É impensável ou é óbvio. Vocês estão entendendo? E ele usa uma situação cotidiana. Jesus, nessa parábola, usa de uma situação cotidiana. Alguns autores falam que é provável até que algum dos discípulos dele tivessem ou escravos ou servos, talvez. Então era algo comum na época, algo comum o Senhor ordenar ao seu servo algo e E aí ele usa dessa situação toda para uma comparação. Então, desse mesmo jeito, vocês devem fazer assim. Portanto, dessa forma, assim também vós. É a expressão que ele usa no versículo 10. Assim também vós, algo como uma consequência mais óbvia. Tá bom? Eu não sei se ficou claro, mas o que acontece é que na verdade, eu não consegui achar qual é a classificação correta para esse tipo de parábola. Então, estou tentando colocar para vocês os elementos para que vocês compreendam. Vocês podem me ajudar aí no chat, colocando talvez algum nome formal dessa estrutura, mas a estrutura é exatamente essa. Elísio de uma situação óbvia através de uma pergunta retórica, do qual dentre vós faria isso? Ou todos nós, ou nenhum de nós, isso é óbvio ou isso é impossível. E aí então ele responde, portanto, ou seja, assim também vós, vocês têm que fazer assim. Da mesma maneira, vocês têm que fazer assim. É óbvio aqui? Então, dessa mesma maneira óbvia, vocês devem fazer assim. Ficou mais ou menos explicado? Deu para entender até aqui? Opa! Outra questão para nós entendermos, meus irmãos, é o seguinte: se você for lá em Mateus 18 ou em Marcos, você vai encontrar trechos em que Jesus fala do escândalo, em que Jesus fala das tentações que vêm e fala sobre como lidar com esse escândalo. Então, se vocês forem lá em Mateus capítulo 18, ele fala sobre se as tuas mãos te fazem pecar, corta elas. Lembra desse texto? E da mesma forma tem outros textos assim. Também tem outros textos falando sobre perdão, perdoar 7 vezes no dia e tudo mais. Também tem outros textos que falam sobre a fé e outros textos que falam sobre arrancar alguma coisa e mandar para o mar, ou arrancar um monte através da fé e mandar ele pular no mar, ou mudar ele de lugar. E, enfim, por que que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que se levante na sua mente, ou você pesquisando em algum lugar, a questão de que esse trecho, tanto do versículo 1 ao 6, quanto do versículo 7 ao 10, seria, na verdade, um Frankenstein, uma junção do evangelista Lucas, de vários outros trechos ou de várias situações na história de Jesus aqui na Terra. Mas, na verdade, não é. Segundo os principais autores, o que Lucas faz é realmente relatar um momento específico de Jesus. O que acontece é que Jesus poderia repetir comparações ou repetir situações, repetir ensinos. Que a gente vê, às vezes, no mesmo evangelho, Jesus falando coisas muito parecidas em diferentes ou situações parecidas. Então,
esse trecho, segundo alguns autores que eu pesquisei, não é um Frankenstein, não é uma junção, não é uma costura que Lucas faz de diversos outros trechos, mas na verdade é um relato exato daquilo que aconteceu e ele está interligado. O versículo 1 ao versículo 6 e o versículo 7 ao 10, esses dois trechos estão interligados e existe uma mensagem central para nós, que é o que nós vamos descobrir hoje, o que Jesus quer dizer através dessa mensagem. Contexto, eu coloquei só uma frase aí nesse contexto e não coloquei muitas referências bíblicas hoje, mas o contexto é muito básico. Se vocês se lembrarem das últimas aulas das parábolas, sem ser a última agora, que foi uma aula ao vivo sobre escatologia, mas especificamente sobre as aulas anteriores sobre as parábolas, vocês vão se lembrar das parábolas, principalmente das mais famosas, do filho pródigo, parábola sobre riqueza, aquela que o Rômulo deu para nós, né, sobre o administrador infiel, e outras parábolas diversas. O que acontece em todas essas parábolas é que Jesus ensina princípios valiosíssimos e importantíssimos para os discípulos. Jesus ensina aos discípulos. E, ao mesmo tempo, Jesus confronta o sistema religioso político vigente na época. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, todos eles são confrontados constantemente, porque Jesus ataca diretamente as estruturas religiosas daquela época. Então, é normal nós vermos no evangelho todo, ao mesmo tempo que Jesus ensina os discípulos, ele desafia os religiosos. Então, se você voltar um pouco no capítulo 16, versículo 14, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Se você for ver, depois também tem uma outra parábola que Jesus conta, que é de Lázaro, do homem rico, e a de Lázaro, que Jesus está atacando diretamente aqueles homens que tinham a lei e os profetas, mas não escutavam ela, né? Então, o que eu quero que vocês entendam é que, ao mesmo tempo em que Jesus ensina os seus discípulos a respeito do reino de Deus, ele também confronta os religiosos, como você pode ver aí nessa foto, né? Não sei se é de alguma novela da Record, mas eu sei que são os religiosos sendo confrontados por Jesus. Tudo bem? Esse é o contexto. E, e logo depois de Jesus ter confrontado diretamente, deixa eu tirar aqui. Logo depois de Jesus ter confrontado diretamente os. Peraí, meus irmãos, aqui é a famosa gambiarra. Logo depois de Jesus ter confrontado diretamente os fariseus através da parábola do rico e do Lázaro, ele começa a falar sobre os escândalos e o perdão, ok? Então, eu não vou ler de novo o trecho, mas você vai acompanhando comigo. Escândalos aí nesse trecho tem a ver com a tentação e a apostasia, o abandono da fé, as pessoas se entregando à sua carne, as pessoas se entregando à sua própria vontade, e isso causado por aqueles de quem deveria se esperar o contrário, certo? Então, se vocês forem pensar até nesse contexto, em que os fariseus, os religiosos, os saduceus, enfim, os religiosos lutavam constantemente para ridicularizar Jesus, afastando as pessoas de Jesus, era isso que estava acontecendo de forma prática e direta na época e naquele exato momento, inclusive naquele contexto em que estava acontecendo tudo isso agora. Os fariseus estavam tentando retirar as pessoas daquilo que Jesus estava pregando. Eles estavam lutando diretamente contra o Filho de Deus.
e estavam sendo motivo de escândalo, pedra de tropeço para os pequeninos. E pequeninos aqui não são crianças, tá? Existe um trecho, um ou dois, em que Jesus usa a palavra pequeninos para se referir a crianças, mas nesse momento aqui não são crianças, são filhos, são pessoas criadas por Deus, amadas por Deus, a quem Jesus ama, por quem Jesus entregou a sua vida. Esses são os pequeninos, tá ok? E aí ele usa uma imagem de algo comum na época, que era a pedra de moinho, que é isso que vocês estão vendo aí. Pelo que eu li, os grãos eram colocados entre as duas pedras, e aí um burro mexia, um burro andava ao redor, e essas duas pedras mexiam, né, porque esse burro estava amarrado diretamente nelas, e elas mexiam triturando os grãos lá dentro, e depois esses grãos eram retirados, triturados. Uma pedra dessa com certeza pesa muito. Com certeza, se você amarrar uma pedra dessa na sua cabeça e pular no mar, você vai ter problemas para sair, né? E era exatamente isso que Jesus queria dizer, que se você levasse, causasse algum escândalo desse, fazendo cair algum dos pequeninos, era melhor você ter pendurado uma pedra dessa no pescoço e ter sido atirado ao mar. Tamanho seria, tamanho, tamanho castigo e o sofrimento dessa, que essa pessoa vai ter que amargar depois. E lembra daquilo que ele acabou de falar, do homem rico no inferno pedindo misericórdia e, e não podendo receber nem mesmo um pouquinho do dedo de Lázaro, né? Era mais ou menos a isso que Jesus se referia. Esses escândalos, Jesus disse que são inevitáveis, que aconteceriam, e desde que Jesus se foi até hoje, esses escândalos acontecem constantemente. Constantemente, falsos mestres se levantam no meio da igreja para tentar ludibriar e enganar e levam pessoas ao pecado, meus irmãos. E nós estamos aqui na escola dominical exatamente para observarmos a palavra de Deus e não sermos enganados, ou pior, não enganarmos. Ok? É que eu não coloquei todas as referências de falsos mestres, de que nós temos que ficar alerta, né, em alerta a respeito deles, mas quando Jesus fala sobre esses escândalos, sobre a tentação, sobre tantas coisas que atacam a igreja, ele se refere a tudo aquilo que acontecia naquela época e que aconteceria até hoje. Tá ok? E eu acho que não vale a pena eu ficar citando todos, né? Se eu não me engano, semana passada aconteceu algo, né? Um pastor divorciou em janeiro e em fevereiro ele anunciou um novo casamento e é um pastor compositor de louvores por aí e tudo mais. Enfim, são escândalos como esse que levam muitas pessoas a pecar, relativizando completamente a Escritura e o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, enfim, vamos continuar. Então, o primeiro trecho, Jesus fala sobre os escândalos que são inevitáveis e que sempre vão existir, que são o quê? Homens que deveriam guiar ou ensinar ou cuidar, na verdade, levam pessoas à tentação, levam pessoas à apostasia, levam pessoas à rebeldia, ao pecado. Então, esse foi o primeiro trecho. Depois, Jesus começa falando acautelai-vos, que seria equivalente a estejam constantemente vigilantes, para que vocês não caiam, para que vocês não sejam motivo de escândalo, para que vocês não levem pessoas à tentação e para que vocês também não sejam levados a ela. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E então Jesus coloca aqui o perdão. E o perdão, como vocês sabem e já conhecemos de outros trechos do Evangelho, é quantas vezes for necessário. É absoluto. É um perdão em que você tem que
liberar ele quantas vezes forem necessárias. Não é fácil. O importante aqui é vocês entenderem que perdoar da maneira como Jesus está dizendo não é fácil. E estar atento e ser cauteloso o tempo todo para você não ser em nenhum momento pedra de tropeço para o seu irmão também não é fácil. São duas tarefas dificílimas. E por que que eu digo que elas são dificílimas? Porque é da nossa natureza o escândalo, é da nossa natureza o pecado, é da nossa natureza o pecar, o espírito faccioso, por exemplo, a inveja, é da nossa natureza o ódio, é da nossa natureza o separatismo, é da nossa natureza o desejo por se rebelar, o desejo por ser ouvido ou por ter a razão sempre. Eu coloquei só alguns, mas o que eu quero que vocês entendam, e é importante entender nesses dois primeiros trechinhos, é que a primeira missão de Jesus é ai do homem pelo qual os escândalos vêm. E a segunda missão que ele coloca ali, você tem que perdoar o tempo todo, quantas vezes forem necessárias. São duas missões dificílimas, ainda mais para nós, que somos seres humanos mortais, através dos quais o pecado ruge diariamente, constantemente. Por que que é importante nós entendermos isso? Para nós entendermos qual é o sentido do versículo 5 e 6, em que Jesus fala a respeito da fé. Porque depois de Jesus falar isso, os discípulos olham para essas duas missões dificílimas e o que eles falam? Jesus, nos aumenta a fé, porque o negócio vai ficar louco, porque essa missão é difícil demais. É difícil demais eu perdoar o tempo todo, quantas vezes forem necessárias, em todos os momentos em que me pedirem perdão, mesmo que sejam 7 vezes no mesmo dia. Se uma pessoa errar comigo 7 vezes no mesmo dia, eu terei que perdoar ela 7 vezes se ela me pedir perdão. E da mesma maneira, eu vou ter que ficar o tempo todo alerta para que eu não seja pedra de tropeço para ninguém, para que eu não seja motivo de escândalo para ninguém. Então, aumenta a minha fé. Esse é o sentido desse trecho. É isso que estava acontecendo. Os discípulos olharam para essas duas missões dificílimas e pediram: aumenta-nos a fé. E aí Jesus fala: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Meus irmãos, nós cremos no nome de Jesus que se Deus quiser pegar uma amoreira e fazer ela pular no mar, ele faz porque ele tem o poder. Por mais que eu nunca tenha visto isso acontecer, eu creio que ele tem o poder para fazer isso acontecer. Porque eu creio no poder do meu Deus. Mas o que Jesus estava querendo dizer aqui de forma direta é que não existe nada que o Senhor diga para se fazer que seja impossível de se realizar. E não existe nenhuma tarefa, como eu escrevi aí, nenhuma tarefa designada pelo Senhor que seja impossível de se realizar. O que Jesus está querendo dizer é: se vocês tiverem fé e obedecerem, vocês vão conseguir perdoar e vocês vão evitar serem pedra de tropeço para a vida dos irmãos. Essa é a questão. Jesus não está dizendo para você exercitar a sua fé, para você ir ali e mandar um monte sair do lugar ou uma amoreira se jogar no mar. Se não tiver um propósito de Deus nesse milagre, não vai acontecer. O que tem que acontecer é um desígnio, um propósito, um desejo de Deus para uma situação miraculosa. E aí então essa situação acontece. E se tem algo que é miraculoso, é o coração do homem transformado. Então, o que acontece é que os discípulos, diante desse desafio quase impossível, humanamente falando, impossível, você perdoar o tempo todo,
Ou então você cuidar para que em nenhum momento você seja pedra de tropeço, em nenhum momento você erre. É uma tarefa quase impossível. Então, como é que a gente faz se é uma tarefa impossível? Tenha fé, porque Deus vai providenciar. E, na verdade, Ele providenciou para todas as tarefas impossíveis e para a pior de todas, que é o coração caído do ser humano, existe um milagre, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Mas aqui, especificamente, os discípulos estavam falando sobre como nós vamos proceder dessa maneira, aumenta a nossa fé. E aí, Jesus fala: não existe nada impossível para Deus. Se Ele quiser, se vocês disserem para essa moreira, arranca-te daqui e pula no mar, ela vai obedecer. Mas isso tem que ser desígnio do coração do Senhor. Esse é o sentido desse versículo nesse trecho. E por que então que Jesus coloca a parábola do servo inútil ou a parábola a respeito do serviço nessa situação? Eu vou ler de novo só para dar uma esquentada na sua cabeça aí, tá? Você pode pegar e acompanhar comigo. Versículo 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O que acontece nesse trecho? É que Jesus conta uma história. Na verdade, desculpa, ele não conta uma história, mas ele coloca uma situação que é comum da época, como eu já falei, que é óbvia, e ele vai usar essa situação para passar algo para os discípulos. Qual que é a situação? É que se você tem um servo ou um escravo, o mais aceito é escravo, da tradução da palavra doulos, mas vai depender, alguns autores falam que é servo, em algumas traduções está servo, em outras está escravo. E, enfim, vamos tratar como servo, mas já entendam que o peso da palavra servo aqui, doulos, quer dizer alguém que deveria obedecer, que não tinha opção, que deveria obedecer de qualquer jeito a ordem. Então, se o servo está vindo do campo de guardar o gado ou ocupado na lavoura, quando ele chega, você ainda fala, vem já e põe-te à mesa. Só que antes de se pôr à mesa, prepara a ceia, cinge-te e me serve, enquanto eu como e bebo. E aí só então depois você vai comer e beber. Ou seja, Jesus fala assim, ó, você que acabou de chegar do campo, antes disso, antes de você comer, se arruma, vem e me serve enquanto eu estiver comendo, e aí depois você vai comer e beber. Era uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, que esse servo cumpriu a rigor, fez exatamente o que foi ordenado. O senhor desse servo tem que agradecer ao servo depois que ele fez? O chefe da empresa tem que agradecer cada funcionário depois que ele fez aquilo que foi pedido ou aquilo que foi contratado entre eles? O professor Lucas é contratado por Harvard. O nosso professor Lucas aqui foi contratado por Harvard para dar aula de história em Harvard. O reitor de Harvard, eu nem sei se existe um reitor em Harvard, mas o reitor de Harvard vai ter que agradecer o Lucas depois de cada aula que ele deu? Ou, na verdade, é a obrigação contratual do Lucas fazer isso? E o servo desse homem? Esse homem vai ter que agradecer ao servo
depois de tudo que ele faz, ou na verdade o servo está fazendo somente a sua obrigação? É óbvio que o servo está fazendo somente a sua obrigação. É óbvio que o reitor não teria que agradecer o professor Lucas em Harvard, porque o que o Lucas estaria fazendo é só aquilo que foi contratado entre eles. Ou, aproveitando o sentido da palavra doulos, de escravo, um senhor de escravo, nessa época, tinha que agradecer ao seu escravo depois de tudo que ele fizesse? Não, porque era ordenado, era obrigação do escravo fazê-lo, correto? Certo. Então, Jesus usa essa expressão do versículo 10, assim também vós, ou seja, do mesmo jeito que foi colocado, da mesma maneira que o Senhor não vai agradecer ao servo, ao escravo, por aquilo que ele fez, porque é a obrigação dele, assim também nós não devemos esperar do Senhor agradecimento nenhum. Nós devemos ser gratos ao Senhor, porque a cada dia de vida nós temos a oportunidade de servir ao Senhor, mesmo Ele não precisando de nós, não precisando do nosso serviço. Carlos, mas como que isso se une à situação anterior, ao trecho anterior? Se une da seguinte maneira: o verdadeiro discípulo de Cristo é humilde. E, e estudando esse trecho, eu resolvi pegar esse objeto como objeto central da nossa aula hoje, a humildade do discípulo. Mas por que? Mas por que a humildade do discípulo, Carlos? Porque é necessário o reconhecimento de que a fé que está em nós foi produzida em nós pelo Espírito Santo de Deus. E é necessário o reconhecimento de que tudo que vem de nós, tudo que é bom, tudo que é louvável que vem de nós, na verdade vem de Deus, procede de Deus, como está lá em Tiago, se eu não me engano, 1, versículo 5, se eu não me engano, me corrija aí no chat. Por que eu estou dizendo isso? Segundo os principais autores que eu li, Jesus coloca essa parábola logo em seguida aos ensinamentos do versículo 1 ao 6, para deixar claro para os discípulos que tanto perdoar quanto evitar escândalos, tudo isso nós fazemos não esperando reconhecimento ou algum tipo de gratidão, de espírito de gratidão da parte do Senhor, mas nós fazemos porque entendemos que é nossa obrigação e que nós somos como servos inúteis. Eu vi alguns comentários de homens tentando amenizar a palavra inútil, ou tentando dar um outro sentido. Mas, na verdade, meus irmãos, Deus não precisa do nosso trabalho e Deus não precisa da nossa boa atitude para ser Deus. Nós é que precisamos de Deus. E quando nós trabalhamos para Deus e quando nós agimos de determinada maneira para Deus, é por pura graça de Deus. Não é mérito nenhum nosso. Não existe mérito em nós ao realizar aquilo que foi dado e pedido por Deus. Nós fazemos ainda com gratidão, sem esperar um tapinha nas costas de Deus, ou sem esperar sermos abençoados por Deus por causa disso, sem esperarmos nada em troca. Quantos homens não serviram a Deus durante toda a história do cristianismo e, ao final de suas vidas, morreram pobres, ou então nem viveram tanto, começaram a servir a Deus e logo morreram? Esses homens não ganharam nada nesse mundo, nessa terra. Aos olhos dos homens, eles perderam tudo, mas na verdade nós sabemos que eles ajuntaram para eles tesouros eternos, incontáveis, imensuráveis. A fé necessária para perdoar ou evitar os escândalos vem de Deus
e para Deus deve ser ofertada e por Deus deve ser exercida. O centro da nossa fé, o centro da nossa existência e o centro do nosso trabalho sempre será Deus. Deve ser Deus para Ele, por Ele são todas as coisas. Então, o que acontece é que Jesus fala para eles: olha, se vocês tiverem fé, vocês podem perdoar. Se vocês tiverem fé, vocês não serão pedras de tropeço. Confiem em Deus. Se vocês tiverem fé, vocês vão mandar essa amoreira sair daqui, pular no mar e vai acontecer. Mas é tudo para a glória de Deus. Vocês não devem esperar nada em troca, porque vocês são como servos inúteis. Vocês são como servos inúteis. É assim que o servo pensa. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Não tem escolha. A partir do momento que você entende que absolutamente tudo vem de Deus para a sua vida, para a glória dele, você começa a observar que, na verdade, o fato de você ser usado por Deus é um puro ato de misericórdia. E já partindo para o encerramento, eu disse que essa seria mais rápida mesmo. Eu pergunto para vocês, e a aplicação dessa vez vai ser em forma de perguntas. O que Deus tem confiado em nossas mãos? Quais são os talentos? Lembra da parábola dos talentos? Que foi outra parábola que nós trabalhamos aqui também, né? Quais foram os talentos, as responsabilidades que Deus colocou na sua mão? Você é pai, você é filho, você tem uma família, você está numa igreja, você está num trabalho. O que Deus tem colocado na sua mão? Você tem trabalhado considerando isso como seu mérito, ou você tem trabalhado considerando isso como dádiva de Deus, que para ele deve ser entregue, devolvida? Como discípulos, temos nos humilhado constantemente diante do nosso Senhor, entregando a ele cada um dos nossos passos? Ou, na verdade, você tem feito cada um dos seus passos buscando somente a sua própria satisfação? O que Deus pede é a humildade dos nossos corações, para reconhecermos que absolutamente tudo vem dele e para ele deve ser devolvido. E aquilo que nós fazemos não é mérito nosso, mas é mérito dele. A motivação de nosso coração tem sido o nosso próprio brilho e destaque, ou o destaque do Evangelho de Jesus Cristo? E antes de orar para encerrar essa aula, eu gostaria então só de recapitular esse trecho e para que fique bem marcado na mente de vocês. Esse trecho todo é dividido em dois, e as pessoas tendem a não interligar eles, mas na verdade eles estão completamente interligados. Por quê? Porque a fé que era necessária para transportar a amoreira do lugar, na verdade, foi uma situação colocada por Jesus para explicar que tudo aquilo que para eles, para os discípulos, parece impossível, na verdade é possível segundo a fé baseada no propósito e nos desígnios de Deus. E como que isso se relaciona à parábola propriamente dita, que é do versículo 7 ao 10? Se relaciona de maneira que a se relaciona de maneira que tudo aquilo que nós fazemos não por nosso mérito ou para nossa glória, mas nós fazemos porque nós fomos abençoados por Deus com a oportunidade de fazermos para Ele, como servos inúteis, como servos que não têm em si valor, mas o nosso valor está tão somente em Jesus Cristo. Eu espero que tenha ficado claro para os irmãos como que esses dois trechos estão completamente relacionados, que não é um erro do evangelista ou que não são trechos separados, mas que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Que tudo aquilo que viria a ser feito pelos discípulos, toda a fé exercida por eles, toda a vida deles seria exercida, seria vivido para a glória de Deus, tão somente.
É isso. Eu gostaria de... Ah, verdade, me esqueci só de mais um detalhe também. A de que, como eu falei no começo, o contexto era também de confronto aos religiosos da época, e Jesus tinha acabado de confrontar eles de maneira muito forte através da parábola do rico e do Lázaro, né, da história do rico e do Lázaro. O Jesus está colocando aqui também uma advertência para os discípulos, não só a de que eles não podem levar ninguém ao pecado, ou a de que eles devem perdoar o tempo todo, mas a de que a disposição do coração deles deve ser a de um servo humilde que não vê em si mérito algum, mas que vê apenas a si mesmo como alguém abençoado por Deus, alcançado pela graça. Amém? Eu espero que tenha ficado claro a mensagem dessa parábola e que tenha sido edificante para a vida de cada um de vocês. Vamos orar para encerrar? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu sacrifício, morte e ressurreição, pela tua igreja em Ribeirão Preto, Senhor, pelos nossos irmãos que aqui estão e pela escola dominical maravilhosa. Nós te agradecemos acima de tudo, Senhor Deus, porque nada do que nós fazemos é mérito nosso, uma vez, Senhor Deus, que o pecado que dentro de nós está ruge e o inimigo tenta nos tragar o tempo todo. Senhor, nós sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti e queremos exercê-los para a glória do Teu nome, Senhor. Afasta, Senhor Deus, afasta de nós o sentimento de que somos autossuficientes ou de que somos capazes pelas nossas próprias forças. Aquilo que foi colocado em nossas mãos, queremos cuidar, multiplicar para a glória do Senhor. Senhor Deus, ajuda-nos, como foi alertado nesse trecho, a, a não levarmos ninguém, Senhor Deus, à perdição, à tentação, à apostasia, através do nosso egoísmo, da nossa autossuficiência. Ajuda-nos a perdoar. Essas missões difíceis nós sabemos que cumpriremos com a tua graça, Jesus. E isso é mérito totalmente seu, para a tua glória e não nosso, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, pedimos pelo culto de celebração mais tarde, que seja uma bênção, Pai, presencialmente e também transmitido. Pedimos que o Senhor abençoe essa semana para que seja uma semana de edificação da tua igreja, Senhor Deus, de discipulado, de acompanhamento, de amor, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Um forte abraço para você e nós nos encontramos, se Deus quiser, presencialmente às 19 lá na igreja. Tá bom? Adeus e até logo.